E eu chamo ele para secretariar. Havendo número legal, invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária de 8 de abril de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, Eduardo Moura e Edson Zanata, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Júnior da Lucinha, Tiago K. Ribeiro, Edson Zanata, Dr. Eduardo Moura, Paulo Messina, Jefferson Moura, Verônica Costa, Tereza Berger e Carlos Eduardo, 12, assume a presidência o senhor vereador Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, ambos a convite. Encerra essa sessão às 17h43. Assume a presidência. O doutor Eduardo vai falar. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Eu volto. Quando eu sair, eu volto. Dispõe de 10 minutos. Ininterrupíveis. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos, senhor, rigidamente. Senhor presidente, vereador Paulo Pinheiro, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, cumprimento a todos, bem como aproveito para cumprimentar também os telespectadores da TV Câmara, que nos assistem nesse momento. E gostaria de dizer que hoje eu me inspirei para falar desta tribuna sobre uma reportagem do jornal O Povo do Rio, RJ. É uma coluna Direito do Idoso, de Vinícius Cordeiro, e que diz boas ideias a favor dos idosos. Diz assim: não podemos deixar de registrar algumas iniciativas em favor dos idosos, que tramitam em diversas casas legislativas. Nossa coluna destaca, em primeiro lugar, que no Senado, proposta do senador Paulo Paim, que visa exonerar os idosos de ser detidos e recolhidos à prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Este projeto de grande alcance social e corrige grande injustiça que somente causa constrangimento a uma população que já tem dificuldades econômicas, não podendo ser penalizadas dessa forma. Outro projeto, e conclama a todos que se manifestem pela rápida aprovação. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, diz: naquela casa destaco outra boa ideia, é o projeto de lei do vereador Luiz Carlos Ramos, PSDC, que institui o Disque Violência contra o Idoso, nos moldes do Disque 100, da ouvidoria da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal. É rápida, eficiente e vai ser outro instrumento para coibir as diversas formas de abuso e violência que se cometem contra os idosos em nossa cidade. Está em tramitação e espero que apoiemos esta boa ideia. Na Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Armando Marins
do PR, presidente da Comissão do Idoso daquela casa, que iniciou um programa de acompanhamento e fiscalização das instituições de abrigamento de longa permanência de idosos que merecem ser fiscalizadas em todo o país com rigor redobrado. Há de se verificar a qualidade das acomodações, da qualidade da alimentação, da atuação dos profissionais, da equipe multidisciplinar, da limpeza, etc. Esperamos que outras câmaras façam o seu papel e não deixem a fiscalização apenas quando há problema ou a entreguem ao PROCON e Vigilância Sanitária somente. Eu não gostaria, eu queria deixar isso bem claro, de entrar no mérito dos projetos que ele cita como sendo boas ideias. Eu acho que cabe aos senhores e às senhoras que nos assistem e nos ouvem nesse momento, dizer se estas são boas ideias. Mas eu arriscaria dizer que eu tenho uma ideia que eu acho que seria excelente se nós aumentássemos o número de locais que atendem os idosos. Eu acho que isso que seria algo, sem desmerecer as outras ideias, muito importante, porque nós temos ainda um número muito pequeno de locais que fazem esse atendimento. E isso faz falta. E talvez as pessoas nem imaginem o quanto faz falta. Eu, por dever de ofício e por prazer, faço diversas palestras em locais onde, na maioria das vezes, embora eu seja pediatra, mas talvez por ser sanitarista, tem a presença de diversas pessoas idosas. E eu abordei um tema recentemente, que foi o tema do Alzheimer, e eu fiquei surpreso o número de pessoas que estavam nessas reuniões, que têm pais, mães, irmãos, que são acometidos dessa doença, e que encontram uma dificuldade enorme para o seu atendimento. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% sofrem do mal de Alzheimer. É muita gente. E isso são dados, e o que eu citei é um dado da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, que diz o número enorme de pessoas que são acometidas dessa doença. Nos Estados Unidos, nós temos como quarta causa de morte entre 75 e 80 anos, perde apenas para o infarto, para o AVC, o derrame, o AVE, o acidente vascular encefálico, e para o câncer. É a quarta causa de morte. O Alzheimer é uma doença ligada ao envelhecimento e afeta a memória recente. E talvez essa oportunidade que eu tenho de passar isso para os senhores e para as senhoras seja de uma utilidade sem tamanho. Porque as pessoas fazem uma confusão grande entre o que é Alzheimer, o que é Parkinson, o que é um AVC que não teve uma sequela muito grande, mas provoca uma perda da memória. E saber que no Alzheimer a perda da memória na maioria dos casos, não existe uma verdade absoluta na medicina, se deve à perda de memória recente. É aquela pessoa que não sabe onde colocou o sapato que tirou de manhã, que coloca o feijão
que estava em cima do fogão coloca no armário, que pega o arroz e não coloca na geladeira e no outro dia vai ver que o arroz está estragado, que não lembra o nome de alguém que conheceu no dia anterior, mas lembra situações pretéritas de longa data. Situações que aconteceram há 10 anos, há 15 anos, a pessoa lembra, mas não lembra situações recentes. E essa confusão que é feita, inclusive, muitas vezes, por médicos, que às vezes, por não estarem habituados a atender pessoas idosas, desconhecem essa característica da demência que ocorre nos casos de Alzheimer. Eu ainda tenho mais a dizer, porém, para não ultrapassar o meu tempo, eu vou reinscrever-me para poder esmiuçar mais, porque eu acho que isso terá uma importância grande para as pessoas que nos ouvem. Muito obrigado. Estava consultando o tempo aqui, mas o senhor não chegou a gastar o seu tempo todo. Parabéns, senhor. Não é uma prática muito comum aqui na casa. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Pois não. Palavra franqueada, o nobre vereador, doutor Eduardo Moura. Bem, eu ainda... me cuidei aqui para não trocar o seu nome. Eu estava conversando sobre outro parlamentar aqui, eu lembrei Eduardo Cunha, mas não é o senhor Eduardo Moura, graças a Deus. Tá. Bem, então, só para concluir, e o meu tempo ficou pequeno, né? Eu gostaria de dizer que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções intelectuais, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no comportamento e na personalidade. Atua tanto na atividade cognitiva, no aprendizado, etc., como também na não cognitiva. O que significa isso? Às vezes, no temperamento da pessoa. Alguns ficam apáticos, outros ficam agressivos, o que dificulta muitas vezes o tratamento dessas pessoas. No início, o paciente começa a perder sua memória mais recente. Pode até lembrar com precisão acontecimentos de anos atrás, como eu disse, mas esquecer que acabou de realizar uma refeição não é de todo incomum. As causas são desconhecidas, o que é ruim. É importantíssimo quando nós médicos, né, nós temos aqui na tribuna alguém médico, temos na presidência, ocupando a presidência, outro médico, a gente sabe o quanto é difícil quando a gente não sabe a causa de determinada doença. Quando o diagnóstico é difícil, e o diagnóstico do Alzheimer também é um diagnóstico difícil, como nós também sempre dizemos para as pessoas que nos procuram com queixas que são que fazem nos pensar no Alzheimer. É uma doença idade dependente, mas pode acontecer com pessoas mais jovens. Os cientistas já conseguiram identificar um componente genético do problema, só que ainda, infelizmente, está longe de uma solução.
é importante dizer, e por isso que chamou tanto a minha atenção, quando eu, nas palestras que fiz recentemente, senti um número grande de pessoas que têm parentes com Alzheimer, porque sei da dificuldade que é ter alguém com essa doença em casa. Precisa-se de 24 horas por dia de atenção para essas pessoas. O quadro da doença evolui rapidamente, em média, por um período de 5 a 10 anos. Os pacientes, em geral, morrem nessa fase. A demência é uma doença mental caracterizada, como eu já disse, por um prejuízo cognitivo. Mas, muitas vezes, e eu gostaria de repetir isso, há também problemas no temperamento da pessoa, independendo daquilo que diz respeito à nossa atividade cognitiva. Os prejuízos necessariamente interferem com a habilidade no trabalho ou nas atividades usuais. Representam declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho e não são explicáveis por outras doenças físicas ou psiquiátricas. Eu queria, antes de encerrar, dizer algo que eu acho que vai ser importantíssimo para os senhores e as senhoras que nos ouvem nesse momento. Quais são os sinais da doença? Perda da memória recente com repetição das mesmas perguntas ou dos mesmos assuntos. Esquecimento de eventos, compromissos ou do lugar onde guardou os seus pertences. Dificuldade para perceber uma situação de risco, para cuidar do próprio dinheiro e de seus bens pessoais. Dificuldade para manusear utensílios, para vestir-se e em atividades que envolvam autocuidado. Dificuldade para encontrar ou compreender palavras, cometendo erros ao falar e ao escrever. Muitas vezes, alucinações visuais, ver o que não existe, ou auditivas, ouvir vozes, podem ocorrer, sendo mais frequentes, da metade para o final do dia. Isso é importante para que a gente também possa levar até o médico essa característica da pessoa. Alteração do apetite, com tendência a comer exageradamente, ou ao contrário, pode ocorrer diminuição da fome. Agitação noturna ou insônia com troca do dia pela noite. Muitas vezes a pessoa acometida da doença passa a ver o filho como mãe e muitas vezes tem uma dificuldade enorme para lidar com aquelas pessoas que são próximas. Diagnosticar alguém com o mal de Alzheimer não é tarefa fácil. Mas não é porque a pessoa está mais velha que não vai se lembrar mais do que é importante. E isso serve de diagnóstico diferencial. E isso serve para que nós possamos ter um olhar diferenciado quando nós médicos, interrogar, fazer a nossa anamnese da pessoa e do parente. Os sintomas não são os mesmos para todos os pacientes com demência, mesmo quando a causa da demência é a mesma. Nem todos os sintomas aparecerão em todos os pacientes. Com a evolução da doença, há o aparecimento de novos sintomas ou agravamento dos sintomas existentes. Eu aproveitei para dar essas dicas, porque eu tenho certeza que isso servirá para as pessoas. Mas, tendo agora uma visão política, passando agora uma visão política, observem que nós temos centros para fazer diagnóstico de Alzheimer, e é isso que eu queria trazer como um componente político importante. Nós temos no Rio de Janeiro somente o Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. No estado do Rio de Janeiro, só o Antônio Pedro. Nós temos em Alagoas um centro, na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás,
Minas Gerais, Pará, Pernambuco. E nós temos, perdão, eu me equivoquei, nós temos também aqui no município do Rio de Janeiro o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. É importante que vocês saibam isso, se conhecerem alguém, para poder fazer o encaminhamento para um local onde efetivamente nós poderemos fazer um diagnóstico preciso. Se tiverem casos como esse, procurar o clínico, procurar o geriatra. Se tiver acesso a um neurologista, são as pessoas que terão condição de diagnosticar a doença. Só sinto muito, e é isso que eu gostaria de encerrar dizendo, só sinto muito que ainda há muita dificuldade para o atendimento dessas pessoas. Muito obrigado. Tem um risco de deixar a oposição aqui hoje? Ah, tu vai falar, que bom, pô, que bom. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do trabalho, vereador Eduardo Moura, senhores vereadores presentes, funcionários, assessores, pessoal, como todos os dias batendo seu ponto aqui, parabéns mais uma vez, não desistam, não desistam. Você vê que não desistindo, eu não estou fazendo só discurso para os outros, nós estamos aqui todo dia falando mal do prefeito, quando tem que falar mal do prefeito. Ele dá tão pouca oportunidade para falar bem que a gente quase não fala bem dele, porque ele tem que falar mal, porque é muito mais coisas ruins do que boas. E a nossa função não é falar mal do prefeito, a nossa função é vir aqui fiscalizar a atividade da prefeitura. Eu ouvi com atenção ali a apresentação do vereador e colega Eduardo Moura, sobre a questão do Alzheimer, e a gente que não vai chegando numa certa idade, né? O senhor estava aqui apresentando o diagnóstico, e eu estava tentando enquadrar o diagnóstico na minha conduta diária. Não, já encontrei algumas coisas ali que eu preciso me cuidar, né? A idade vai chegando, você vai notando que algumas coisas, mas o que eu achei interessante, o Brasil, o Rio de Janeiro, nós temos um grande problema, principalmente no diagnóstico, no tratamento. A gente sabe que as pessoas, quando atingem a terceira idade, nós estamos aqui com alguns representantes, eu estou vendo aqui alguns representantes aqui no plenário, né? Está ali o nosso querido Magalhães, está ali, que é um dos nossos mais antigos representantes da terceira idade aqui na casa, funcionário antigo da casa, e outros aqui. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós não conseguimos ter uma política para a terceira idade, uma política para quem ultrapassa aquela idade que os problemas se apresentam, nós não temos uma política para isso razoável. Nem no serviço público, muito menos no serviço privado. E esses sintomas apresentados aqui, o que mais me preocupou, vereador, é que eu vi alguns desses sintomas em pessoas que não têm nem idade para ter Alzheimer, são até mais jovens, né? E me preocupa ver algumas pessoas mais jovens que provavelmente não terão o seu diagnóstico tão rapidamente, porque são pessoas que ocupam cargos importantes. E quem está em volta não tem coragem de dizer, olha fulano, cuidado, você tem que avaliar a sua saúde mental, etc. Então, eu me preocupei muito com alguns dos sintomas que o senhor colocou aqui, e ver esses sintomas não em pessoas com perfil para tudo isso aí. Nós estamos falando e o que o vereador falou aqui sobre a preocupação dele em ter esse espaço aberto, em gestão. Em gestão, o que acontece hoje em relação à gestão no Rio de Janeiro?
A prefeitura, e isso tem a ver com os senhores que estão aqui presentes hoje. A prefeitura, na gestão do atual prefeito Eduardo Paes, a partir de 2009, trouxe para a gestão do Rio de Janeiro, para a gestão pública do Rio de Janeiro, uma maneira que eles chamam de moderníssima de administrar. É a contratação de empresas. Contratação de empresas que vêm como se fossem consultores e vêm administrar, fazer a gestão pública no Rio de Janeiro. Essas consultorias, em todas as áreas, na área de vocês da fazenda existe isso, na área da educação existe isso muito, na área da saúde também existe muito, em várias áreas o governo, ele começa a pensar que a gestão pública, ela tem que ser completamente privatizada. Que o funcionário de carreira, por exemplo, isso é comum em todas as secretarias. O funcionário de carreira deve ser substituído, segundo essa visão da prefeitura hoje, por funcionários novos, que não sejam de carreira, não há problema. Traz gente de fora. Isso tem causado problemas sérios em relação à conduta e à gestão nas secretarias. Causa na educação. A Secretaria de Educação, nos últimos anos, tem comprado serviços fora de fundações que anteriormente eram exercidos por funcionários de carreira, funcionários públicos. Há uma certa, quase que uma alergia do atual governo em relação aos funcionários de carreira. São pouquíssimos aqueles que estão liderando secretarias. Caso, por exemplo, da Secretaria de Obras, que é um funcionário de carreira importante, mas tanto na saúde quanto na educação, o prefeito resolveu trazer de fora pessoas que não têm experiência da gestão pública e vêm com esse paradigma, com essa fantasia de que a gestão moderna só pode ser feita por jovens não funcionários públicos. Isso é um mal. Essa, senhor vereador Eduardo Moura, que preside a sessão de hoje. Essa é um tumor. Eu, como médico, diria que isso é um tumor que está crescendo na administração pública municipal. Uma maneira de tirar fora a administração pública de carreira. Esse é um problema sério. É um problema sério que nós só vamos ter noção disso no momento em que este governo passar. Nós vamos ver o que foi feito para trás. Porque se isso acontecesse e nós tivéssemos absoluta certeza, que melhorou a gestão, que com isso nós estamos com padrões melhores, porque se apresentam aqui secretários, apresentam metas que eles dizem que alcançaram. Só que eles esquecem de combinar, como dizia o Garrincha, esquecem de combinar com o lateral esquerdo. O que eles dizem aqui, você vai na ponta do sistema, vai conversar com o pai de aluno, com a mãe de aluno, não é verdade. Vai conversar com o usuário do sistema de saúde, não é verdade. Vai conversar com as pessoas que usam os sistemas, não é verdade. Ou seja, são vendidas aqui fantasias que não são cumpridas no dia a dia. E uma das mais novas fantasias, que quando eu descobri, eu fiquei realmente muito preocupado, é em relação à empresa municipal de saúde. Todos sabem que foi votado nessa casa um projeto criando uma empresa municipal de saúde, que tudo tem a ver com o mesmo projeto que o governo federal está fazendo para as universidades, e agora para as unidades não universitárias, também para os hospitais não universitários federais, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É a mesma coisa que o governo do estado fez com o nome de fundação, criando uma fundação para intermediar. Qual é o intuito de criar uma empresa ou uma fundação para os serviços de saúde? É apenas o que eles falam com o belíssimo nome de gestão compartilhada. Vamos compartilhar com outros, com terceiros. Outro nome lindíssimo, que é a flexibilização da gestão. O que é flexibilização da gestão? É tirar a gestão
da unidade pública de saúde, do funcionário público e entregar para uma organização social. É tirar a gestão de parte da educação, contratar uma fundação para essa fundação terceirizada, que vai ter poupudos recursos, fazer o serviço que antigamente era feito pelo funcionário público. E na saúde essa fundação foi votada aqui, teve o nosso voto, pelo menos o voto do PSOL, aqui foi contrário, de mais outros 10 vereadores, total de 10 ou 11 vereadores não votaram favoráveis, mas o governo que tem ampla maioria, 40, 36 ou 40 votos, o governo aprovou essa empresa. E a empresa, passado quase um ano, a empresa não apareceu. Por quê? Ela está sendo também usando os nomes modernos. Eu tenho discutido muito com as pessoas da prefeitura e alguns dos membros da prefeitura dizem que o meu pensamento é muito arcaico, que eu tenho pensamentos dinossáuricos em relação à saúde. Eu penso que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, é um bem público, não um bem de consumo. E isso, para algumas autoridades, isso aí é pensar atrasado. Essa empresa foi criada e escolheram um presidente para essa empresa, que nós temos tido muita dificuldade de saber. Agora, a semana passada, eu tive acesso ao nome do presidente que está exercendo a função de presidente da empresa municipal de saúde. Trata-se, como não poderia deixar de ser, trata-se de um membro de uma empresa mundialmente internacional, uma empresa multinacional, que trabalha nos Estados Unidos, esta empresa. A empresa chama-se Accenture, um nome bastante brasileiro. A Accenture é uma empresa que domina a consultoria dos 4 dos 5 maiores planos de saúde dos Estados Unidos. Aquilo que o Obama disse que não dá certo lá, o Brasil está importando para nós. Aquilo que o Obama está tentando fazer diferente, o Brasil está importando para nós. E este cidadão é um cidadão tecnicamente um belíssimo currículo, não tem nenhuma experiência em serviços em administração com a área de saúde. Ele não é um profissional de saúde, nunca foi, ele simplesmente é um estudioso de mercado. É um grande estudioso de mercado, é um homem que veio para trabalhar naquilo que os planos de saúde mais querem hoje: reduzir despesas, gastar menos na saúde. Essa é a visão empresarial que a nossa saúde pública vai ter. Porque, para encerrar, senhor presidente, instituída esta empresa, quando ela começar a trabalhar, ela será a substituta da Secretaria de Saúde. Se nós não estamos satisfeitos por ter na Secretaria pessoas que não são de carreira, que não conhecem muito a administração pública, nós vamos ter pior agora. Vamos ter uma empresa dirigida por um cidadão, um profissional, gabaritado, provavelmente muito bem pago, deve ser, que irá gerir a saúde. E a Secretaria de Saúde Municipal se transformará, o órgão público se transformará numa agência reguladora dos serviços de saúde. Espero estar vivo, espero que o Alzheimer não me pegue até lá e que eu possa estar vivo para estar aqui resistindo, conforme vocês, falando, às vezes para ninguém nos ouvir, às vezes a gente fala aqui e ninguém está ouvindo nada, mas pelo menos alguém está vendo nos gabinetes, na TV Alerj, pelo menos estamos colocando aqui uma posição de resistência à entrega do serviço público do Rio de Janeiro para a privatização de tudo, da educação, da saúde, independente da privatização na cidade. Eu acho que o melhor caminho, se o governo acha que é importante fazer isso, eu proponho até um caminho melhor, que se privatize a prefeitura, que ela seja imediatamente, que o prefeito mostre claramente e ele se privatize completamente, como ele continua fazendo com a cidade do Rio de Janeiro. Será uma cidade de negócios em todo sentido, negócios na saúde, negócios na educação, e os negócios já são feitos aqui. Esta é a cidade que eles querem. Eu espero que o povo não concorde com isso, e no momento propício, demonstre de que não está satisfeito com este modelo de administração que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras.
eu me inscrevi para, mais uma vez, emprestar a minha voz àqueles que não têm voz ou melhor, que são pouco ouvidos na nossa sociedade, que são os moradores das favelas do Rio de Janeiro. E eu quero fazer a leitura do manifesto Queremos ser felizes e andar tranquilamente na favela em que nascemos. Esse manifesto foi produzido por um grupo de jovens do Complexo do Alemão, chamado Ocupa Alemão, e é assinado por várias entidades dos movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro, né? O Instituto Raízes e Movimento Alemão de Notícias do Complexo do Alemão, o Educap, o jornal Voz das Comunidades, o grupo Favela Não Se Cala, o Instituto de Defensores dos Direitos Humanos, a Rede Universidade Nômade, o jornal O Cidadão, o Fórum Social de Manguinhos, o Fórum Rede de Juventude, o Coletivo Mariachi, o Grupo Favela em Foco, o Norte Comum e o Observatório de Conflitos Urbanos. Essas são as instituições que assinam esse manifesto que eu quero fazer a leitura e que fique registrado, né, nos anais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né, para que, no futuro, quando as nossas políticas de criminalização e de extermínio da população jovem, negra, favelada da nossa cidade, quando elas forem questionadas pelas gerações futuras, pelo menos que fique registrado aqui nos anais da Câmara Municipal, que todos sabiam do que estava acontecendo, nem todos concordavam com o que estava acontecendo. Né? Durante décadas, o Estado não reconheceu a favela como parte integrante da cidade, negando aos seus moradores direitos básicos. Hoje, depois de 3 anos de ocupação da segurança pública no Complexo do Alemão, percebemos que ainda temos um longo caminho a seguir na garantia de direitos, uma vez que o braço do Estado que mais entra na favela é o braço armado. Sem escola, não há pacificação. Sem saúde, não há pacificação. Sem saneamento básico, não há pacificação. Sem lazer, não há pacificação. O símbolo da paz no Rio de Janeiro não podem ser as armas, a pistola, o fuzil e os blindados. Nas últimas semanas, as manchetes dos jornais foram tomadas por matérias sobre os conflitos que acontecem cotidianamente nas favelas com a ocupação policial, as UPPs, sobretudo no Complexo do Alemão. Junto com as manchetes veio a declaração do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que apresentou a opção de ampliar a militarização como possível solução para os problemas. Parece que, ao seu ver, toda solução de conflito passa pela ampliação da presença da polícia e de outras forças militares no território. Entendemos que essa perspectiva precisa ser mudada, uma vez que é possível perceber que só a presença da polícia nos territórios ocupados não tem trazido a paz. Existem vários casos em favelas com o UPP de abuso de poder, arbitrariedades e desaparecimentos, como é o caso do Amarildo na Rocinha, do André Lima Cardoso, 19 anos, do Pavãozinho, do José Carlos Lopes Júnior, 19 anos, morador de São João, Thales Pereira Ribeiro da Dreia, de 15 anos, do Morro do Fogueteiro, de Jackson Lessa dos Santos, 20 anos, do Morro do Fogueteiro, de Matheus Oliveira Cazé, 16 anos, de Manguinhos, de Paulo Henrique dos Santos, 25 anos, Cidade de Deus, de Alielson Nogueira, 21 anos, do Jacarezinho, de Laércio da Luz Neto, 17 anos, do Morro do Alemão, e Israel Menezes, 23 anos, do Jacarezinho. Nessa política, não podemos deixar de citar os policiais mortos na ação suicida do Estado. Não aceitamos essas mortes. Nenhuma vida vale mais que a outra e é preciso que o Estado se responsabilize. Afinal, qual é a paz que queremos promover? A paz bélica? A paz militarizada? Nesse contexto,
Nesse domingo, 16, a capa do jornal Extra anunciava que os moradores da favela tinham ido às ruas se manifestar a mando do tráfico e estariam recebendo dinheiro para isso. Mais uma vez, a grande imprensa tem sido uma ferramenta de criminalização dos movimentos populares e da favela. Repudiamos totalmente a forma com que os meios de comunicação têm feito a cobertura da ação da polícia no Complexo do Alemão e em outras favelas. Entendemos que o morador de favela não pode ser visto como um inimigo. O governo diz que as favelas estão pacificadas. Mas então, por que tanta arma ostentada pela polícia? Queremos mais diálogo entre os moradores da favela e segurança no território. Queremos a liberdade de ir e vir. Queremos mais escolas. Saneamento básico para morador, ao invés de teleférico para turista. Queremos a garantia do direito de expressão, onde o baile funk se insere. Não queremos a violação do domicílio sem mandado. Entender as demandas do complexo é simples. Entender as demandas da favela é simples porque o papo é reto. As propostas de paz devem ser construídas coletivamente com toda a favela. Não se constrói uma política de paz com o pé na porta, agredindo gratuitamente seus moradores. Não se constrói paz com caveirão. No atual modelo, independente de quem manda, os moradores continuam sem ter sua voz ouvida. Temos a consciência de que o pobre tem o seu lugar. Esse manifesto, eu já falei das entidades que assinam, esse manifesto é mais uma voz que tenta barrar a barreira da grande mídia e da grande imprensa, que apresenta a política de pacificação das favelas como uma política que procura devolver direitos aos moradores das favelas. E nós estamos já com bastante exemplos de que, na verdade, essa pacificação que se tenta implementar nas favelas do Rio de Janeiro não é a pacificação de Jesus Cristo ou a pacificação do Gandhi. É a pacificação do Júlio César, que inventou o conceito da Pax Romana, que era a paz conquistada a partir do esmagamento total da liberdade dos povos que o Império Romano dominava. Nós queremos uma pacificação verdadeira na nossa cidade, no nosso país, e eu não cansarei de repetir que a paz só se conquista através da justiça. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Vai direto aqui? Você vai começar no tempo, então só para as pessoas. Um pouco de vereador. Não sei nem se tem 25. Não tem, não, só tem. Já tem 29? Mas lá não. O que interessa é o livro, né? Isso. Porque no painel. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido em votação, adiada. Tá.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido em votação. Projeto de lei número 1196, de 2011, de autoria da vereadora Cristiane Brasil, que dispõe sobre a concessão e renovação do alvará de funcionamento das empresas prestadoras de serviços na área de atividade ou condicionamento físico. Para encaminhar, o vereador João Ricardo. O senhor me Com a palavra, senhor vereador. o senhor me permite uma questão de ordem? Sim, vereador. Está encaminhando. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Em votação, os postos de votação já estão liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação com o voto do vereador Leomar Coelho. Encerrada a votação. Presente e votando 10 senhores vereadores, sim, 9 senhores vereadores, não, 1. Registrando o voto sim do senhor vereador Leomar Coelho. Não há quórum para deliberar e nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar com a sessão ordinária para as 14 horas, está encerrada a sessão.